Massa. Primeiro, te parabenizar aí pelo filme, né? Agradecer a inscrição e parabenizar por esse filme tão bonito, assim, tão musical, né? E, enfim, para começar, queria saber como foi esse processo desde a concepção até assim, a pré-produção do filme, porque, enfim, a gente, eu sou aqui de Maceió, né? E o reggae também é muito forte aqui, né? E nas periferias, então, eu não sei se é o seu caso, mas a gente cresce ouvindo isso, então, Uhum. enfim, quando a gente cresce e pensa em fazer filme, ou a gente faz filme antes de crescer, né? Ou crescendo, muitas vezes são temas que estão ali perto da gente. Então, como foi para você escolher essa temática, né? Que é tão cara, imagino, já a você. Primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste agora. Novamente, eu queria falar que é um prazer demais assim estar nessa mostra Quilombo e dialogando com nossos pares. Princesa do Meu Lugar, assim, já chego na pergunta específica, mas eu acho que é importante falar que Princesa do Meu Lugar é um documentário que circula aí nas mostras de cinema negro no Brasil. Eu fico muito feliz com esse resultado, porque até então a gente vem de um processo de realização que a gente não tem, vamos dizer assim, a gente não tem controle da repercussão assim dos filmes que a gente faz. Esse já é o segundo documentário que eu faço, mas o meu processo de feitura com o documentário até então ele vem muito a partir de encontros. Eu sou formado em história, trabalho com história oral e comecei a fotografar desde 2013 e a partir de 2016 eu começo no audiovisual a partir de um filme chamado Quem Passou Primeiro Foi São Benedito, e aí a partir disso eu começo a entender a potência dessa ferramenta, né, que é o audiovisual, especificamente o documentário, para reafirmar nossas narrativas, né, entendendo representatividade, entendendo narrativas contracoloniais, né, porque, enfim, como tu fala, né, o reggae está muito presente na nossa vida e a gente percebe que há um conjunto de narrativas institucionalizadas aqui em termos de questão que gira em torno de religiosidade afro, de todo o pensamento diaspórico que é repassado para o mundo, mas a gente percebe que há um distanciamento, assim, algumas abordagens, isso sempre me incomodou. E Princesa do Meu Lugar, ele não tem um roteiro, né? Na verdade, ele não tem um argumento consolidado. Eu, quando gravei Princesa do Meu Lugar, eu sabia que isso ia gerar um registro, mas eu não sabia da potência desse registro, sabe? Eu tive o convite através do Moita, que ele é responsável por levar, né, o tambor de crioula para Belém. Na verdade, levar não, já existia um grupo anterior, ele é responsável por continuar a prática do tambor de crioula em Belém, que já é norte, né? E o tambor de crioula ele é uma prática maranhense. E tive o primeiro contato com ele em 2016, a partir de um conjunto também de possibilidades de estar em Belém. E aí a gente começou a ter esses diálogos, né? Então ele me convidou para essa festa e eu gravei essa festa, né? Então, o processo de realização de Princesa do Meu Lugar vem muito nessa tentativa de perceber esse meu olhar que vem a partir de uma referência fotográfica, né? Então, recentemente a gente ganhou um prêmio aqui no Guarnici, na Mostra Guarnici, que é um dos maiores festivais de cinema aqui de São Luís, no Maranhão, direção de fotografia, e a gente já pontua, assim, que é muito nessa tentativa de fazer esse registro, né, com um olhar meu, que já era um olhar que vem da fotografia, porque eu sou fotógrafo, usando o audiovisual como linguagem e percebendo, assim, outras possibilidades de narrativa, né, mas ele é um processo solo, eu fiz tanto vídeo quanto som, né, então fiz com um direcional na época, com uma DSLR e um gravador, e aí ele conta com o processo de pós-produção. Depois que eu recebi, que eu vi o resultado desse material e percebi a potência narrativa e visual também, eu contei com algumas pessoas na finalização do som e no design gráfico, assim, mas o processo de realização de Princesa do Meu Lugar vem muito nessa ideia do encontro, porque eu já realizava pesquisas, né? Sou formado em História com pessoas que é de Cururupu, que é de onde esses grupos das brincadeiras que aparecem em Princesa do Lugar, na sua maioria, saem, né? Então, foram
muitos encontros, assim, nesse sentido, e possibilidades que levaram ao resultado de Princesa no Meu Lugar. Quem faz parte, quem está dentro do universo, enfim, quem frequenta as religiões afro sabe que a música, né, a relação da música dentro da religião e dentro da filosofia também, do modo de viver, né, é muito presente, né? E esse ritmo, ele não dita somente a música, né? Essa síncope também está dentro dos modos de vida, da filosofia. E no seu filme, a gente vê isso de um modo muito bonito, assim, né? Não apenas no registro, mas na montagem mesmo, no modo como, né, a gente transita de um ambiente para o outro de uma forma muito natural, né? Então, Sim, como, já que você falou que teve esse processo de filmagem sem um roteiro específico, né? Mas você foi lá para registrar. Então, como sim. foi a partir começando desde o registro até essa parte da montagem, como foi essa construção dessa transição que eu percebo como uma transição, né? Muito natural, muito como uma onda mesmo, Sim, né? Já parte das pessoas, né? fazendo a referência à nossa mostra desse ano, que a gente pensa o Atlântico Negro, né? Então, dentro do seu filme, é como se a gente visse mesmo essas ondas da Sim, sim, diáspora mesmo, né? De um modo muito sim, bonito, assim. sim. Na primeira pergunta eu falava de um modo mais técnico, assim, a gente fala que talento é corre, né? Então a gente já vem de um processo assim de corre que eu me considero brincante, né? Assim, a minha família ela tem um vínculo direto com o carnaval, não necessariamente com o tambor de crioula e outras práticas, mas o carnaval também, o samba também é muito forte aqui em São Luís. E, além disso, a gente tem esse conhecimento aliado a essa metodologia da academia, da história oral, da antropologia, e tenta levar isso para a rua da melhor forma possível. Então, faz bastante tempo que eu venho pensando nas nossas narrativas, no sentido de esgotar muitas produções, por exemplo, do Sudeste, que se agarram em temas do Nordeste, especificamente aqui do Maranhão, e aí a gente percebe que eles tentam responder questões que giram em torno do que é o tambor de crioula, do que é o reggae, do que é a encantaria maranhense. A gente não quer instituir essas definições que eu acho que acabam engessando a pluralidade das nossas brincadeiras, das nossas manifestações. Então, Princesa do Meu Lugar, ele não busca dar uma resposta, né, a essas questões. A nossa ideia é entender justamente isso, assim, instituir o documentário como narrativa para a gente se entender enquanto identidade racial, cultural, e já vem um tempo que eu venho pesquisando e, enfim, transitando também de corpo, né, de testemunha ocular e participando de muitas brincadeiras nessa zona de convergência que é o Pará, o Maranhão, né? Então, a encantaria maranhense, né? Eu creio que dentro da religiosidade afro do Brasil existem muitas encantarias, né? Existe uma encantaria em Recife, Salvador, a gente vê ali a malandragem muito forte no Rio de Janeiro, e no Maranhão ela se dá principalmente a partir da complexidade que é o nosso território, né? Então, a diáspora, ah, ela vem na costa, né, nessa região de praia, que é onde está localizado a nossa capital. Então, tem uma relação com os orixás, os vodus, os iquins, os bonsus, da água salgada, mas também essa diáspora, ela entra em contato, né? Então, o Maranhão, em termos de identidade racial e cultural, ele faz parte desse contato também, que tem a ver com os povos originários, né? Então, a minha inquietação é sempre demarcar o Maranhão como essa potência cultural e racial a partir desse encontro, assim, né? Eu acho que, de certo modo, a gente tenta muito instituir, às vezes, essas relações Reis-Nagô, né? Assim, do candomblé, e ver muito a identidade racial e cultural a partir da Bahia preta, mas o Maranhão, ele tem muito essa participação, principalmente pensando nessa ideia de encantaria que já se estende para o norte. Então, saindo dessa perspectiva mais técnica, entendendo o documentário como uma instituição de uma linguagem, de uma narrativa, que passa também pela minha identificação dentro desse universo, eu acho que a gente quer falar isso também, né? Como que uma brincadeira, uma não, várias brincadeiras, a gente consegue ver várias brincadeiras da cultura popular maranhense em um único espaço, como essas pessoas transitam, e aí, falando especificamente da questão da linguagem, é muito doido, porque o meu primeiro documentário, ele é ancorado numa entrevista, né? E aí, ter que fazer um documentário sem ter uma entrevista
a primeiro momento foi muito caro para mim, assim, mas depois que a gente percebe que a gente aciona outras questões e que essas coisas que a gente olha, que é registrado nas imagens, elas são faladas de outra forma, a gente amplia esse entendimento da narrativa enquanto entrevista, enquanto observação para outra perspectiva, assim, né? Então, eu costumo entender o Princesa do Meu Lugar como um musical, assim, né? E só quem, eu acho que só quem consegue transmitir isso, você tem que entender para poder transmitir isso. Acho que é a questão, né? Então, acho que o mérito desse documentário se dá nessa sensibilidade, assim, dessa percepção. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Sim. Cara, muito massa o que você falou, e puxando desse gancho da sensibilidade, existe algo muito perceptível no documentário, né, que ele é construído, como você falou mesmo, né, sem ter essa dimensão introdutória, né, e sem ter esse objetivo de introduzir as coisas, de falar, né, apresentar isso, é aquilo. A gente Um vai ter documentário sobre essa visão tambor, até meio, aham, ou uma visão que muitas vezes se aproxima até da televisão, né? Mas não, você já está em outra escadaria, assim, outro patamar, ancorado, eu vejo, nessa dimensão do segredo mesmo, assim, né? E que muitos pensadores do Caribe falam muito sobre isso, essa coisa da diáspora, uma das forças da diáspora também, que é da manutenção e essa força do segredo, né? E seja esse Uhum. segredo espiritual, esse segredo da música também, dentro do ritmo. Então, como fazer esse filme que, dentro da sua proposta, seja no produto final já, no filme pronto, até durante a produção, né? Já que, enfim, mais uma vez, você disse que não tinha esse lance do roteiro, não ficou preso ao roteiro, né? Então, como é construir essa obra que tem essa dinâmica da relação do segredo, assim, dentro da nossa diáspora, que passeia muito por isso, né? Uhum. É porque, assim, apesar de não ter um roteiro fílmico, já existia esse contato desde 2016, e o filme ele foi gravado em 2018 e montado em 2020. Mas se a gente alargar essa compreensão de roteiro para um processo de pesquisa que eu já vinha fazendo, mas que não se estendia somente ao que foi mostrado em Princesas do Meu Lugar, mas também ao reggae, a como é que se dá esse processo de ocupação de maranhenses em Belém, como é que eles são vistos, e começou da história também, eu já percebi essas migrações muito antes, né, do momento que esses brincantes chegam lá, né, então como é que isso é reatualizado. E é muito oportuno, e eu agradeço muito as perguntas que tu está me fazendo, assim, porque me faz também pensar sobre outras questões que até então elas não são colocadas, e a dimensão do segredo está muito forte no meu trabalho, do texto escrito, do texto do meu trabalho fotográfico e audiovisual também, porque, assim, acho que eu recomendo todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, assim, a ler um pouquinho sobre o que a gente tem aqui no Brasil, mas também de teóricos e de África também, que discute oralidade, pensamento, quem tem interesse em entrevista, quem tem interesse a trazer esse olhar mais sensível para o documentário, pesquisar um pouco sobre história oral, porque eu acho que a história oral está muito avançada em termos de metodologia, assim, pensar memória, pensar território, pensar como fazer, por que fazer, quando fazer, para quem fazer, né? Então, hoje em dia, eu me coloco muito como documentarista nessa perspectiva da mediação, né? Então, a gente trabalha muitos processos de mediação com grupos da cultura popular aqui maranhense, que resultam em trabalhos como Princesa Meu Lugar. E a dimensão do segredo, ela está ancorada na encantaria maranhense, assim como na religiosidade afro, né? Porque nem tudo que é visto pode ser falado, né? E por mais que você tenha uma suposta liberdade para transitar nesses espaços, e você precisa disso, né, para chegar, para transitar, de manter essas relações, você tem que saber como filtrar isso, né? Então, por exemplo, quando tu percebe, a encantaria, ela está em todos os momentos do documentário, desde quando eles saem da periferia de Belém até quando eles vão lá brincar, né, no outro município do Pará. Mas se você perceber no momento da religiosidade da prática do tericô, que é o tambor característico dessa região, da qual a dona da festa ela é originária, você vê que a gente identifica muito bem, consegue escutar o toque, perceber os elementos da prática, mas a gente não tira a dignidade daqueles corpos, né? Corpos e espíritos
estão ali no transe, e que eu vejo muito isso, assim, eu falo que essa minha filmografia ela é contracolonial por natureza, porque a gente já começa produzindo sabendo que existe uma série de outros documentários que tiram a dignidade dessas pessoas, né, e normalmente são diretores brancos, e entende que a gente tem outras formas, né, de mostrar. Então, quando você olha ali a dimensão do segredo no Telecurso presente no documentário, a gente vê todos os movimentos que é muito mais poético do que se eu apelasse para o trans, né, porque as pessoas gostam de ver. E eu acho que pode ser mostrado de outras formas, também entendo, assim. E ele é mantido, assim, né? Então, a gente tem uma preocupação muito grande de saber como direcionar essas narrativas, né? Porque eu acho que um dos princípios de todos os documentaristas é lidar com a responsabilidade, né? De instituir narrativas, porque essa narrativa elas ficam, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ela não tem contato com um grupo e ela mora em São Paulo, por exemplo, o primeiro contato que ela vai ter, por exemplo, é com o Princesa do Meu Lugar. Então, eu tenho que ter a responsabilidade de saber o que eu estou falando, porque eu sei que o meu documentário, o meu filme, ele vai instituir uma narrativa sobre aquilo que eu estou apresentando. Então, acho que o princípio do segredo, para quem registra, é a responsabilidade. Velho, muito, muito bonito essa tua resposta, né? A gente sabe que o olhar, ele é uma ferramenta, assim, ele é uma questão muito importante dentro dessa luta decolonial, assim. E não apenas o olhar dentro da arte, né? Mas o olhar em todas as questões, em todos os cenários. Então, para a gente fechar, fala um pouco das referências que você teve, construiu e também, enfim, capturou assim ao longo do processo da produção do filme. Aí referências não apenas do cinema, né? Mas fica livre aí para falar o que foi que ajudou nesse processo. Nossa, eu acho que eu deveria ter me preparado para essa pergunta assim específica. De vez em quando eu paro para pensar assim, eu acho que todas as referências que estão nesses trabalhos fotográficos e audiovisuais, e especificamente em Princesa do Meu Lugar, vem de uma trajetória, assim, né, de muitos encontros, mas eu prefiro justificar a partir do movimento da nossa geração, né? Eu tenho muitas referências que não são da nossa geração, mas eu acho muito importante pontuar com as pessoas e fazeres que são da nossa geração para entender em que dimensão estão nossas produções, assim, eu assim, não conseguiria te dizer especificamente uma referência ou duas referências, porque, tipo assim, as minhas referências, elas são de pessoas, de trabalhos, de pessoas até que eu não gosto, assim, né? Então, eu costumo canalizar muito isso, assim, né? De entender o meu trabalho contra alguma coisa que, para mim, tá numa perspectiva colonial, de um fazer, assim, né? Mas nem tudo que eu assisto que eu acho que está nesse lugar é ruim, assim. Eu, por exemplo, assim, acho que uma das últimas referências que me ajudaram a pensar trabalhos que não tem entrevista é o Vicente Moon, assim, é um gringo, enfim. Mas aí eu não posso dizer que o meu trabalho está diretamente ligado ao que ele faz, porque é uma coisa mais técnica, assim. Então, aqui em São Luís, no Maranhão, assim como todo o Nordeste, Salvador, Pernambuco, a gente está dialogando com muita gente, assim, das artes visuais como um todo. Então, o meu fazer dentro do cinema, ele está ancorado muito mais uma perspectiva do audiovisual, né? Entendendo que nossos assuntos, as nossas abordagens são muito urgentes e a obra fílmica, às vezes, ela tem um processo muito burocrático e demorado, assim, para acontecer. Então, acho que as minhas referências são de pessoas daqui de São Luís. Tem uma galera muito foda, assim, mulheres, principalmente, da cena aqui, das artes visuais, do audiovisual, que estão correndo pelo certo, que nos inspiram, assim, muito nessa perspectiva de atualizar, não só trabalhar com questões que são do tempo presente, como registros do tempo presente, mas também atualizar muitos registros, né, de pessoas e fotógrafos, na sua maioria brancos, que historicamente instituíram linguagens, e aí as gatas estão atualizando essas narrativas. Então, eu posso citar aqui Silvana Mendes, posso citar Viana, posso citar muita gente, assim, que está correndo pelo certo e que inspira muito a gente, assim, em termos do fazer, né? Mas se eu for falar de referências eu posso trazer desde
da minha orientação, né, até, enfim, são muitas referências, assim, dentro da pesquisa, dentro do fazer audiovisual, dentro da rua, assim, das pessoas que eu registro, são todas referências para o meu fazer, assim, aprendo muito. Massa. É isso aí. Carregando a galera junto, né? A gente não faz nada sozinho, o corre é esse mesmo. Então, gente, conversei aqui com o Pablo e se você quiser dar umas considerações finais aí, um abraço para quem viu o filme, para quem assistiu o bate-papo. Então é isso aí, mais uma vez agradeço o Lucas, mais uma vez agradeço a comissão do festival, né? A gente fica muito feliz de fazer essa gira girar e se encontrar e trocar ideia, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente, esse fazer do audiovisual, assim como outros fazeres, são fazeres coletivos, né? Não só no processo de realização, mas no processo de contato com esse material. E quanto mais a gente tiver espaço para poder falar, para poder ver, para poder mostrar, eu acho que melhor, né? E para a galera que assistiu Princesa do Meu Lugar, espero que gostem, espero que a gente possa contribuir de alguma forma. Estamos aí para trocar mais ideia. E é isso, só agradeço pelo festival Segunda Mostra Quilombo estar dentro como posso dizer assim, desse fluxo, né, de festivais e de possibilidades de realizadores e realizadoras pretas e não brancos e que estão correndo pelo certo aí, possam mostrar os seus trabalhos, porque eu acho que é urgente, né? É muito urgente esse nosso fazer. Massa. É isso aí, valeu galera por ter assistido e continua vendo nossos vídeos, continua vendo o resto dos filmes que a mostra tá massa. É isso aí, valeu. Tamo junto.